Eu peguei aqui 6 duplas de cada jeito, que eu chamei de duplas sinistras, que são duplas com multicampeões correndo juntos, não necessariamente multicampeões quando correram juntos, mas que conseguiram vários títulos, e duplas eficientes, que é mais na pegada do Nelsinho, de um piloto principal e um secundário dando suporte, pra gente comparar aqui um pouco mais alguns resultados. O Bob, mais uma vez, tá presente com a gente aqui. O Bob vai dar o like com a patinha dele ali no vídeo. O Daytona vai ficar com ciúmes de você, Bob, mas tudo bem. Vamos lá. Comparando aqui algumas duplas que eu fiz, acho que a principal que a gente lembra de duplas mais sinistras, Prost e Senna. Foi uma dupla que correu por 2 temporadas apenas. Mas a gente vai comentar da dupla que deu certo ou das duplas que deram errado? Tem duplas que deram certo e duplas que deram errado. E duplas que poderiam ter ganho mais e não ganharam. Por exemplo, Senna e Prost, eles dominaram. Eles correram 2 anos juntos e ganharam 2 títulos juntos. O meu ponto era... naquela temporada, eles ganharam todas as corridas, com exceção de uma. Isso. Com exceção de Monza, que não foi um problema mecânico. O Prost foi. O Prost foi, mas o Ayrton não foi. Não foi. E se o Ayrton não tivesse tido aquele ocorrido logo na primeira chicane, eles teriam vencido todas as provas do ano. Então, tudo bem, teve aqueles desentendimentos entre os dois como piloto, mas para mim isso daí foi um sucesso absoluto. Porque a gente pode fazer a mesma comparação de por exemplo, Prost e Johansson. Na época que o Johansson era companheiro de equipe do Prost, ele não ganhou nenhuma corrida. E o Prost chegou no final do ano disputando o título. Para mim, não foi uma dupla de sucesso. Sei lá, por que o Johansson não ganhou corrida? A gente não tá debatendo isso daí. Mas para mim, não foi uma dupla de sucesso. O Ayrton e o Prost, concordo com ele. Puta, teve muito arranca-rabo, tudo. Só que eles ganharam, eles são pagos para isso, para ganhar a corrida. E eles ganharam todas as corridas do ano, com exceção daquela de Monza, que perderam não por falta de performance. Só para ilustrar ainda mais, eles correram 32 provas juntos, o Senna e Prost na mesma equipe, e foram 14 dobradinhas. Então quase metade das corridas foram dobradinhas entre primeiro e segundo, um aproveitamento muito bom nesse sentido. Uma outra dupla também de multicampeões, por 2 anos apenas, o Mansell com o Nelson. E aí já, por exemplo, eles já não conseguiram os 2 títulos nos 2 anos que eles correram juntos, porque foi aquele cenário que você comentou, né, Nelsinho, dos 2 assim se acharam, foram perdendo alguns pontos e o Prost foi lá e conseguiu abocanhar o título de 86. Lembrar também que naquela época, né, quando você fala de aproveitamento, os carros eram bem mais frágeis, né, então o percentual de chance do carro quebrar era muito maior que hoje em dia. Hoje em dia, raramente você vai ver um câmbio quebrar, um motor, isso, aquilo. Naquela época, já acontecia bastante. Fora que você tinha um erro humano, né, que contava muito. Então, você errava uma marcha, alguma coisa, quebrava um câmbio ou um motor, enfim. E hoje em dia, você já não tem isso. Tem a tecnologia, o piloto não tem como errar a marcha. Então, você está falando que é mais difícil ganhar naquela época do que hoje em dia? Não, mas automaticamente também você não guiava no limite que você guia hoje em dia, né? Você trocava a marcha um pouco antes, lógico, você tinha voltas que você usava o limite, mas era a forma, né? O humano não consegue trocar a marcha exatamente no mesmo ponto com alavanca, com embreagem e tudo mais. Hoje em dia, numa borboleta é muito mais tranquilo. Você tem um bip no ouvido, você tem a luzinha, você tem praticamente tudo. Teve até época que, como você disse, que era automático, né? Era subir e descia praticamente automático. Então, eu acho que tinha o fator erro humano naquela época que contava muito, que os carros quebravam de vez em quando. Então, acho que só não deu, por exemplo, na dupla Prost e Senna, porque eles podem ter errado, né? Podem ter quebras ou coisas que houveram que hoje em dia raramente acontece. Enfim, mas de 86, né, a briga começou cedo lá com eles, porque meu pai foi contratado pelo Frank como primeiro piloto. O Frank teve acidente no início de 86. Quem assumiu foi o sócio dele, o Patrick Head, britânico. O outro piloto era o Mansell, britânico. Enfim, todo mundo já conhece essa história, né? E aí criou essa dificuldade na equipe que meu pai teve que brigar internamente para conseguir o espaço dele. Enfim, acabaram perdendo o campeonato de 86. Eles venceram de construtores, 86. Ganharam de construtores. Sim. E aí, 87, meu pai conseguiu vencer o campeonato na marra. Mas 86 eu acho que foi um sucesso.
apesar da gente enxergar as duplas de maneira diferente, porque eles foram para Adelaide, para a última corrida do ano, com os 2 carros da Williams disputando o título. Sim, então para mim foi um sucesso. Se eles tiveram arranca-rabos no meio do caminho, daí é problema do pessoal da equipe para controlar época, isso daí. Como você tinha muito menos telemetria naquela época, se um piloto consegue ajudar o outro muito mais. Você tá dentro da equipe, não tem tantas informações, não tem tanta tecnologia para você olhar e você ler as coisas que estão acontecendo de relação de câmbio, a feedback do carro. Então, quantas vezes, por exemplo, o meu pai testava uma coisa na sexta-feira, sentia já que era muito melhor, já tirava o pé, não, isso aqui não tá funcionando. Chegava 10 minutos antes da classificação, não, bota aquele negócio lá que a gente testou na sexta-feira. Numa situação que os dois se ajudam, um ia falar pro outro, e aí ia somar as coisas, e o carro ia ser melhor ainda. Mas porque tinha essa briga interna, porque os dois queriam vencer, um escondia as coisas do outro. Então a evolução dos carros era muito mais lenta, porque eles não dividiam informações. Hoje em dia isso não pode acontecer, não é que não pode, não tem como acontecer, por causa da tecnologia, por causa da telemetria, o número de engenheiros, tudo que acontece ali não tem como esconder. Você faz 2, 3 curvas, alguma coisa melhor, o cara já vê na telemetria que é melhor, entendeu? Se o carro anda mais, se o carro tá melhor na curva, enfim. Naquela época não. O cara parava, era cronômetro e o feedback do piloto. Então se o piloto sentisse alguma coisa boa no treino, só que tirava o pé na reta para não fechar a volta, para não marcar, ele ficava com aquilo, falava pro mecânico dele, guarda essa mola, guarda esse setup aqui vai ser melhor, a gente vai deixar para classificação, fica todo mundo quieto, os dois lados devem fazer a mesma coisa, e aí chega na classificação, cada um usava o seu na corrida, mas você não tem a somatória de informações, de setups para a equipe evoluir junto, né? Ok, um ponto interessante, mas ao mesmo tempo o teu pai nunca se deu com o Mansell. Isso daí é claro. Mas ele não se deu com o Mansell porque ele teve que criar essa separação interna na equipe, porque senão ele sabia que mesmo se tivesse tudo bem dentro da equipe, a equipe sempre ia favorecer o piloto britânico. Dentro de uma equipe britânica com o chefe, que era o Patrick Head, britânico também. Tá bom, mas o meu ponto aqui então tá bom, vamos tirar o Mansell da jogada e vamos colocar o Alesi, que ele se dava bem com ele. Se o Alesi tivesse lá um piloto francês numa equipe britânica, o teu pai brasileiro, será que essa sinergia não teria sido completamente diferente? 2 motivos por quê. Por ele não ser britânico, e o 2, que é o principal. O Mansell era melhor que o Alesi. Mais rápido, é um piloto melhor, não tenha dúvida. Eu acho que grande parte dessa briga interna é que os 2 pilotos, meu pai e o Mansell, eram muito rápidos. Tinha final de semana que o Mansell era mais rápido, tinha final de semana que era meu pai. Então meu pai sabia que ele tinha uma casca grossa ali pra brigar. Ele falou, tô brigando com um cara bom. E a equipe é toda britânica também, eu vou ter que criar um paredão aqui, entendeu? Um parâmetro, por exemplo, de uma dupla que eu peguei das duplas eficientes, Senna e Berger, por exemplo. Porque Senna e Berger se encaixaria nesse perfil. Porque o Berger também... Não, porque o Berger também chegou uma hora, um ponto, ele aceitou a ser o segundo piloto. Mas você não compara um Berger com o Senna, né? Minha coisa... Eu não tô falando isso, mas ele também... Ele sabia que para ele continuar na McLaren, a McLaren era a melhor opção dele que ele tinha naquela época. Então ele pegou, simplesmente abriu as pernas e falou, pronto, acabou, eu sou o segundo piloto aqui e eu vou tentar fazer o melhor possível sendo o segundo piloto. Vamos colocar pro lado, óbvio que o Ayrton era muito melhor que ele, só que ele aceitou isso daí. Tem muita gente que não aceita isso daí, porque afinal de contas você tá indo lá São os casca-grossa. Pra tentar ganhar, exatamente. Você bota um Lando junto com o Max, um Hamilton junto com o Max, um Leclerc, eles não vão aceitar. Eles vão querer brigar até os 45 do segundo tempo. Eu entendi, mas ok, então se aprofundando um pouquinho mais nisso daqui, será que hoje em dia, no caso do Pérez e do Max, o Pérez... Ele precisa aceitar certas coisas lá dentro, porque ele sabe que se ele sair da Red Bull, qualquer outra opção que ele for é pior que a Red Bull. Do mesmo jeito que eu acho que o grande erro do Ricardo na carreira dele foi ter saído da Red Bull.
Ele deveria ter continuado lá na Red Bull, mesmo com o Max defrontando com ele. Mas eu entendo a saída do Ricciardo. Mas voltando no assunto Pérez, eu acho que internamente ele já entendeu. Ele já baixou as orelhas, ele tá de boa. É que, às vezes, por ego, na mídia, às vezes, de vez em quando, talvez com a mídia mexicana, ele ainda tenta se colocar, não se aceitar como segundo piloto. Lógico que fica difícil perdendo 10 corridas seguidas do companheiro de equipe, e não é perdendo por 2 segundos, é perdendo às vezes por 10, 20, 30 segundos, né? Então, mas o Pérez, ele sabe, internamente ele tá lá, quietinho na dele, fazendo o trabalho que ele pode, tentando mostrar que ele pode ser um segundo piloto ainda, porque no momento ele tá arriscando nem conseguir ser um segundo piloto, né? Tem várias corridas aí que ele realmente... Uma coisa que chama atenção nisso, falou de não ser o segundo, eu comparo muito as dobradinhas, né? 1 e 2 eu acho que é um bom parâmetro. Quantos 1 e 2 eles têm? A dupla Max e Pérez, desde 2021, tem só 10 dobradinhas. Tipo, que é um número relativamente pequeno pro domínio, especialmente nos últimos 2 anos da Red Bull. É pro domínio do Max, né? O domínio do Max barra Red Bull, que a gente vê que é um comparativo. Hamilton e Bottas tem 21 primeiro e segundo, de 2017 e 2021. Tá certo que são mais tempos juntos, mas você vê que eles foram muito mais eficientes, Hamilton e Bottas, do que Max e Pérez. Mas aí uma questão, como você diz, foram mais tempo juntos. E a Mercedes também, né, igual o pessoal às vezes esquece, né? A Mercedes dominou, do jeito que a Red Bull tá dominando agora, a Mercedes dominou durante muitos anos. Durante quantos anos? Desde 2014 até 2021. Tá bom, 2022, então... 2020. 7 temporadas? 6, 7 temporadas. O Red Bull tá na sua terceira temporada dominante. Então, só pegar esse número vezes 2 agora, entendeu? Tanto que a maior dobradinha de pilotos é daquelas duplas que eu chamo de sinistras, que é de 2013 a 2016, Hamilton e Nico. Que 2013 foi o primeiro ano do Hamilton, então eles não tiveram aquele carro dominante, mas de 14 a 16 foi onde eles brigaram e conseguiram 3 títulos e 30 dobradinhas. É o maior número de primeiros e segundos que nós tivemos na história. Eu ainda sou completamente a favor eu acho que... Tem os 2 canhões. Tem os 2 canhões. É obrigação da equipe tentar contratar os 2, porque se acontece alguma coisa no meio do caminho com um, tem um segundo, e eu acho que um eleva o outro. Na época voltando ao seu pai e o Mansell, eu entendo tudo que seu pai estava fazendo, evidentemente muito esperto, furbo da parte dele, né, fazer isso. Agora, ele também estava... Será que se tivesse um cara mais fraco, o Nelson teria tido as performances que ele teve? Porque tendo o Mansell do lado dele, o Mansell elevou o nível do Nelson. E o mesmo seja dito ao contrário. Se o Mansell tivesse um cara fraquinho do lado dele, de repente o Mansell não teria performado tudo aquilo. A gente já discutiu isso em outros episódios, né? Quando você tem um companheiro de equipe que você sabe que anda tanto quanto você, ou talvez até mais em algumas situações, a tua batata tá assando o tempo todo. Quando você tem um cara fraquinho do seu lado, será que você não vai dar 99%? E voltando a tudo isso que eu fico batendo na tecla, para mim... A dupla perfeita que teve, eu acho, na história da Fórmula 1 foi Nick e Prost em 1984, quando os dois terminaram em primeiro e segundo no campeonato por meio ponto de diferença. Existe coisa mais perfeita que isso? Não tem. Então a McLaren e o Ron Dennis fizeram a lição de casa deles. E eles conseguiram segurar a onda dos dois. Agora é problema da equipe e problema de quem é chefe de equipe. Eu até coloquei essa dupla aqui, Lauda e Prost, também nessas duplas fortes. Eles correram 2 anos juntos e ganharam 2 títulos, cada um ganhou um. O Prost em 85 e o Lauda em 84. Eu acho que naquela época também, se um deles machucar, se um carro quebrar, você precisa do B para continuar. Isso acontecia com mais frequência. Por quê? Porque os carros eram mais frágeis, quebrava mais, motor, câmbio, enfim, qualquer coisa, parte mecânica. E tem a questão de perigo também. Os carros eram mais perigosos, a chance de machucar um era maior. Então eu acho que o percentual de você tomar esse risco de ter 2 canhões, naquela época, eu até concordo, porque
a chance de poder quebrar alguma coisa, um dos carros, um poder se machucar é maior. Então você tem que ter 2 caras bons para um entrar no lugar do outro se precisar. Agora, hoje em dia não. E voltando na questão... se meu pai, Mansell. eu concordo, quando você tem um piloto bom, você tá sempre tentando tirar mais. Pô, você para no box, o cara tá 2 décimos mais rápido. Pô, eu vou ter que achar 2 décimos em algum lugar, vou lá forçar mais. Se você parar no box e tá 2 décimos na frente, você fica mais tranquilo e talvez você não vai no limite ou tenta passar o limite na próxima saída. Porém, igual eu falei, né? Se você tivesse meu pai ou Alesi, por exemplo, os dois iam tentar se ajudar. O que você testou? Ah, fiz mola. Ah, eu abaixei a frente, melhorou bastante. Ah, não, eu tô andando com menos aerodinâmica, menos pressão aqui, tô perdendo nas curvas, mas tô ganhando muito na reta. Então, talvez essa ajuda dos dois, depende da dinâmica do trabalho dos dois juntos, poderia ter sido melhor. Talvez você ia andar, em vez de estar andando a 99% do limite do carro, você ia estar andando a 97%. Mas pela eficiência de desenvolvimento de setup, de alguma coisa, os dois iam conseguir se ajudar mais, porque você não teria essa briga interna. Com certeza, com os 2 canhões, os dois estão andando, tentando tirar quase 100% do carro, porém, talvez eles não tiraram tudo de setup, de trabalho do carro, porque os dois, eram 2 equipes dentro da mesma equipe, então, talvez eles não conseguiram extrair tudo do carro, porque os dois não estão trabalhando juntos. Então, tem finais de semanas que talvez era melhor 2 canhões, mas outros finais de semanas que o carro também talvez não estava tão bom, que se tivesse 2 caras se ajudando, não teria 2 caras que não tinham briga interna, eles teriam conseguido desenvolver mais o carro e a chance de ganhar teria sido melhor, entendeu? Maior.